Vamos lá para mais uma aula de geografia. A gente concluir essa semana fazendo uma introdução, de certo modo, sobre as estruturas internas da Terra, sobre as características de modo em geral da formação do nosso planeta e de toda a configuração que existe até os dias atuais, ok? Bom, falando sobre deriva continental, que foi justamente a atividade que eu deixei para vocês na última aula, nós iremos trabalhar todo esse processo desde a constituição da Pangeia até a chegada nos 6 continentes que nós temos na atualidade. Nós temos, a princípio, toda a junção, a integração dos 6 continentes que existem nos dias atuais, América, Europa, África, Ásia e Oceania, em um só bloco continental, em uma só massa continental, conhecida como Pangeia. Isso há mais de 250 anos atrás. As primeiras configurações, elas aconteceram nos últimos 200 milhões de anos, para a formação da Laurásia, a constituição dos continentes ao norte e a Gondwana, formação dos continentes a sul. E a partir de todo esse processo de separação das massas continentais, chegando até os dias atuais na constituição por 6 continentes. Não esqueçam, há 6 continentes sobre o planeta Terra: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. São esses continentes sob o planeta Terra como um todo, ok? Lembrando que os 6 continentes habitáveis, 6 continentes que circulam toda a base da nossa formação territorial. Professor, mas a América não é constituída por 3 continentes diferentes? Não. A América é só um continente. Ela é regionalizada, ela é subdividida em determinadas áreas, nas quais nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ok? Nós somos americanos, pois habitamos na América. E aí alguns alunos podem se questionar, mas e a América Latina, que eu também já ouvi falar? Ela representa uma massa continental? Ela representa uma regionalização dentro do continente americano, ou seja, nós temos o continente americano subdividido geograficamente em América do Norte, América Central e América do Sul, e temos o continente americano subdividido historicamente em América anglo-saxônica, reunindo aí Estados Unidos e Canadá, países que sofreram uma colonização de povoamento, países mais desenvolvidos, e a América Latina envolvendo todos os países da América Central, todos os países da América do Sul e o México na América do Norte, envolvendo justamente países que sofreram uma colonização de exploração. Então entenda uma coisa, a América em si, ela é só uma, sendo regionalizada de duas maneiras. Professor, e Europa e Ásia fazem parte de 2 continentes diferentes, mesmo representando uma massa continental? Sim. Isso, no caso, a Europa e a Ásia, são os 2 únicos continentes que não são limitados, que não são divididos a partir de oceanos. Nós temos esses 2 continentes sendo divididos principalmente por elementos naturais, entre eles o Monte Urais, o Rio Ural e o Mar Cáspio. São elementos naturais que favorecem todo esse processo de definição, de formação em relação à Europa e à Ásia. Mas há, inclusive, países que se localizem entre o continente europeu e entre o continente asiático. Aí nós temos, por exemplo, a Rússia. A Rússia é um país de extensão territorial muito grande que se localiza a faixa oeste em meio ao continente europeu e faixa leste em meio ao continente asiático, a tão conhecida Eurásia, ok? Espero que vocês tenham visto o vídeo
que é o trailer da Era do Gelo, que trabalha muito bem todo esse contexto de divisão territorial e principalmente a deriva continental sobre os continentes que nós temos, desde a Pangeia até a formação na atualidade, ok? Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe essa reportagem em relação à Etiópia, que mostra justamente uma grande fenda, uma grande cratera que vem se abrindo nos últimos anos em meio ao continente africano, que, segundo muitos especialistas, geólogos, julgam ser uma nova separação continental na região conhecida como Chifre da África, que é justamente a faixa no extremo leste do país, próximo aí à base do encontro entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, nessa região aqui que vocês podem observar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Em toda essa faixa, há uma possível separação que daqui a milhares de anos poderá se constituir como uma nova base continental, ok? Isso a título de curiosidade sobre todo esse processo de rompimento de placas tectônicas. Bom, agora falando justamente sobre a questão da superfície terrestre envolvendo rochas e minerais como um todo. Nós sabemos que minerais são as combinações químicas, físicas naturais, de formatos sólidos encontrados sobre a superfície terrestre. Eu destaquei basicamente essa área aqui do vídeo para que vocês visualizem e, consequentemente, comecem a perceber todo esse processo de mineração, que inclusive faz parte da nossa estrutura econômica aqui no território brasileiro. O Brasil, desde a constituição do seu território, lá do Tratado de Tordesilhas, depois do Tratado de Madrid, teve uma forte presença da mineração dentro de todo o seu contexto histórico, como há na atualidade. Se vocês puderem observar, as cidades do interior de Mato Grosso se originaram em decorrência de todo o processo de mineração. Pequenas e médias cidades tiveram essa origem em decorrência de todo esse processo, em decorrência de toda essa evolução, baseada-se no garimpo, que favoreceu inclusive todo um crescimento demográfico, um atrativo migracional, que varia sobre todo esse processo de constituição da nossa superfície terrestre. E as rochas? Será que basicamente as rochas são iguais? Não, necessariamente nós temos a constituição de rochas em três principais elementos: as rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, que nós, inclusive, iremos trabalhar na aula seguinte como todo um processo de agrupamento desses minerais que nós temos na atualidade. E aqui eu trago imagens justamente de garimpos históricos da nossa história, que representam muito bem todo esse processo relacionado a impactos ambientais, relacionados a ocupação de áreas e até mesmo uma série de impactos sociais que acabam acontecendo sobre determinadas faixas do planeta. Vocês podem observar nas imagens que o garimpo, caso ele não seja realizado, garantindo a sustentabilidade necessária, ele acaba proporcionando um impacto ambiental muito grande pelo uso do mercúrio e outros elementos químicos que contaminam não só os recursos freáticos, os recursos fluviais, os rios como um todo, como também o solo, e acabam gerando impacto em relação ao desmatamento local dessa faixa onde o mineral está sendo explorado. Em Mato Grosso mesmo, nós temos como último exemplo a cidade de Pontes Lacerda. A cidade de Pontes Lacerda fica no extremo oeste do estado de Mato Grosso, que no ano de 2015 passou por um surto, um processo de ocupação por muitos garimpeiros vindo de várias faixas do território brasileiro em busca do ouro. E justamente a partir da chegada dos garimpeiros, a chegada de povos
dentro dessa cidade, os impactos ambientais foram muito grandes em decorrência da exploração mineral, sem todo um cuidado, sem todo um estudo ambiental, bem como os impactos sociais, levando em consideração que a cidade de Pontes Lacerda é uma cidade de médio porte, não estava preparada em termos de habitação, em termos de estrutura, em termos educacionais, saúde, para receber uma grande quantidade de pessoas vindas de outras partes do território brasileiro. E isso, é claro, favoreceu para que o número de vagas em instituições de ensino, para que o número de vagas em hospitais não suprisse a necessidade em decorrência da chegada desses garimpeiros. Aí vocês podem se perguntar, mas espera aí, professor, eu vejo pelas imagens os impactos ambientais causados, e nós temos, inclusive, aí algumas lembranças, tristes lembranças, de todo o desastre que atingiram cidades do interior de Minas Gerais, como foi o caso em 2015 de Mariana, e agora no ano de 2019, a cidade de Brumadinho, dois grandes impactos ambientais que, além de gerar um número muito elevado de óbitos, de mortes, gerou impacto social em relação ao Rio Paraupeba, em relação ao Rio Doce muito grande, índice de assoreamento. Não há nenhuma fiscalização em todo esse processo. Eu trago aqui a imagem do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que realiza uma série de fiscalizações, uma série de ordens voltadas ao Código Florestal para evitar, para inibir esse tipo de ação dentro do nosso território. Mas, infelizmente, práticas como essas acabam acontecendo porque os minerais e toda essa base de exploração, elas apresentam um interesse socioeconômico muito grande, desde o período colonial até os dias atuais. Então, essa necessidade, essa base de exploração do recurso, ela acaba se sobressaindo aos interesses de preservação ambiental, o que acabam sendo o impacto, o que acaba gerando e agravando todo o impacto em relação a esses recursos que nós temos. Lembrando que são recursos não renováveis, e se não forem extraídos de maneira adequada, além de gerarem um impacto ambiental muito grande, eles acabam promovendo uma escassez do recurso para o futuro, ok? Temos aí uma emissora do país que vem apresentando uma série que fala justamente sobre essa extração mineral em relação à floresta amazônica, falando justamente das doenças causadas, de todo o depósito de dejetos oriundos da mineração em recursos fluviais, o que acaba contaminando a população em razão da água consumida. Então, são reflexos do que acontece mediante a nossa sociedade e são ações de total importância que o poder público precisa se adequar a essas questões, ok? Bom, como atividade para a nossa próxima aula, eu solicito que vocês realizem esta atividade da âncora geográfica do capítulo 5. A âncora geográfica, ela vai solicitar com que vocês realizem a comparação entre a escala Richter e a escala de Mercalli. São escalas utilizadas justamente para mensurar densidades, níveis em relação aos tremores de terras que acontecem no Brasil, perdão, que acontecem no Brasil em pequenas proporções, mas que acontece em países mais sucessíveis, e principalmente responder essas três perguntas. Não há necessidade de copiar as perguntas no caderno, tá? Vocês irão responder essas perguntas e fazer todo esse acompanhamento. Lembrando que a escala de Mercalli, ela é pouco utilizada. A escala mais utilizada é a escala Richter, como nós comentamos, inclusive, na última aula. Professor, uma curiosidade. E aqui no Brasil, qual foi o terremoto de maior proporção que já aconteceu? Por incrível que pareça, ele aconteceu há 65 anos atrás, em 1955, em uma cidade mato-grossense, Porto dos Gaúchos, com uma média aí de 5,6 pontos na escala Richter, tá? Então,
é um tremor de terra aí de médio grau que atingiu o nosso território e que a gente vai poder comparar em outras aulas, em outras evidências. Respondam, acompanhem curiosidades, mandem mensagem lá pra gente. Gente, nós como professores ficamos aí muito felizes com tudo isso, ok? Uma excelente continuação de semana para vocês. Até o nosso próximo encontro na próxima semana. Abraço, até mais.